Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre conversão de unidades de velocidade, tá certo? Então, relembrando, né? Quando eu tenho um intervalo de espaço, espaço é distância, e distância pelo sistema internacional é dada em metros, né? Já intervalo de tempo, o ΔT, ele é tempo e é medido em segundos. A velocidade é uma combinação de espaço e tempo, né? De modo que a gente tem metros divididos por segundo, que vem daquela equação que a gente já conversou, né? Velocidade é o intervalo de espaço pelo intervalo de tempo. Então, se eu estou dividindo espaço por tempo, a minha unidade vai ficar, então, metros por segundo, certo? Mas nem tudo está no Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, para grandes distâncias, a gente muda um pouco essa conversa. Por quê? O que são grandes distâncias no nosso cotidiano? Por exemplo, dentro do espaço, grandes distâncias seriam quilômetros, por exemplo, né? Quando eu falo que eu estou saindo de Matã e vou para Araraquara, eu gasto, né, leva-se 40 quilômetros para fazer isso, né? É a distância entre as duas cidades. Já quando a gente fala de tempo, né, para grandes distâncias, leva horas, né? Você pode falar assim, olha, para tal cidade eu levo meia hora, para outra cidade eu levo 1 hora, né? 2 horas, assim por diante, né? Dentro desse contexto, então, a velocidade para grandes distâncias ela é uma combinação de espaço e tempo, de modo que eu fico, então, quilômetros por hora. Né? Voltando para a nossa equação de velocidade, que é espaço por tempo, então, espaço, que agora é medido em quilômetros, e tempo, que é medido em horas, tá? Essa unidade não é a unidade padrão, é a unidade usual. Né? É conveniente usar quilômetros por hora, tanto que as placas de sinalização da estrada são todas em quilômetros por hora. Né? O metros por segundo é a unidade internacional. Mas é possível converter de uma unidade para outra unidade de velocidade. Vamos ver como é que faz isso. Né? Como é que eu converto então a velocidade? Bom, eu tenho metros por segundo e quilômetros por hora. Né? Eu posso entender que metros por segundo são pequenas distâncias. Quilômetros por hora são para grandes distâncias, né? A gente está falando aqui de alguma coisa que tem ordem de quilômetros, né? E aqui com ordem de metros. Quando eu saio de pequenas distâncias e vou para grandes distâncias, eu multiplico por 3,6, né? Pequenas distâncias, grandes distâncias, multiplico. Se eu saio de grandes distâncias e vou para pequenas distâncias, né? Eu vou ter que diminuir o número. Então, o que eu faço? Eu divido por 3,6, certo? Resumindo, de pequenas distâncias para grandes distâncias, multiplico por 3,6. De grandes distâncias para pequenas distâncias, eu divido por 3,6, ok? Vamos ver alguns exemplos, né? 30 metros por segundo para quilômetros por hora. Opa! Metros por segundo são pequenas distâncias. Para quilômetros por hora, então vou ter que multiplicar 30 vezes 3,6, 108 km por hora. 126 km por hora para metros por segundo. Opa, grandes distâncias, pequenas distâncias. Então eu vou ter que dividir 126 dividido por 3,6, 35 metros por segundo, tá certo? 20 metros por segundo para quilômetros por hora, né? 20 metros por segundo, pequenas distâncias, grandes distâncias. De pequeno para grande, multiplica. Então, 20 vezes 3,6, 72. 54 km por hora para metros por segundo, opa, grandes distâncias, pequenas distâncias. Então, eu vou dividir 54 dividido por 3,6, que vai me dar 15 metros por segundo, tá certo? Bom, muito bonito. Agora é a sua vez. Resolva aí esses 4 itens, tá bom? Pode dar um pause no vídeo se você quiser, porque eu já vou postar a resposta para vocês, beleza? Olha só. Deu pause? Voltou o pause, então essas são as respostas, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, por favor, nos procure no fórum.